Você não procrastina e hoje eu vou te provar isso. A verdade é que hoje as pessoas não estão conseguindo direito analisar as próprias questões. Não dá pra dizer que isso é um problema delas. Na verdade, o mundo, ele tá mudando muito rápido. Foi em 1989 que começou a internet, mais ou menos da forma como a gente conhece hoje. E de lá até aqui, a gente já teve uma evolução absurda. Inteligência artificial, essa vida online. Então, a gente tá tendo que lidar com diversos desafios dessa hiperconectividade, desse acesso à informação o tempo inteiro, e a gente não foi preparado para lidar com isso. Então é normal que a gente passe por ansiedade ou passe por diversos questionamentos que, cara, a gente meio que não sabe exatamente como lidar, sabe? E por que eu achei importante trazer esse vídeo? Esse vídeo, ele vem de algo que eu vi muito nos processos de mentoria individual, em busca da gente atingir os objetivos específicos das mentoradas, né? E reflete um problema que ele é muito comum das pessoas que se cobram demais. Porque para elas é óbvio que elas estão procrastinando, elas não estão conseguindo dar check em todas as atividades que elas têm para fazer. Elas sentem que elas não estão fazendo o que elas se propõem por isso, que elas estão falhando, que elas estão atrasadas. Mas na verdade, muitas delas estão olhando para o lugar errado, fazendo a análise errada muitas vezes, ou na verdade, não é nem fazendo a análise errada, mas não se fazendo as melhores perguntas, não chegando realmente na origem do que está gerando esse sentimento de procrastinação. Então, se você se cobra demais, se você sente que você procrastina, esse vídeo definitivamente é para você. Não vai ser um vídeo longo, vou bem direto ao ponto, tá? E o meu intuito é clarear a sua percepção, porque pode ter gente que termine esse vídeo com a sensação de que de fato não estava sendo justo consigo mesmo. O que acontece? Que eu acho que é um ponto de atenção muito grande. Hoje, o nosso sentimento, a nossa sensação em relação ao tempo, ela está completamente distorcida. O nosso corpo, a evolução, o progresso, ele não caminha no tempo da internet. No tempo da internet, a cada segundo, no tempo que eu tô gravando esse vídeo com vocês, já saiu mais 1 milhão de atualizações, 1 milhão de notícias novas, 1 milhão de formas novas de desenvolver alguma coisa. A inteligência artificial tá parecendo um trator, tá chegando atropelando tudo. Sempre tem formas melhores de fazer o que você tá fazendo, sempre tem 1 milhão de lugares que você precisa olhar e demandas, sempre vão existir mais demandas do que tempo disponível para fazê-las. Hoje, pra gente, esperar 10 minutos um Uber é tempo demais, gente. 10 minutos por um Uber. Quando você para analisar isso na ponta do lápis, você vê que essa distorção de tempo, de a gente conseguir fazer um monte de coisas ou ter certos resultados em um tempo muito curto, ela é completamente distorcida. O nosso senso de tempo está completamente distorcido. Eu quero fazer um exercício com vocês que eu vi num vídeo do Instagram e que eu acho que traz essa percepção muito clara pra gente, tá? Nós temos 24 horas num dia. Não vou entrar num mérito aqui que todas as pessoas têm as mesmas 24 horas. Não, as dinâmicas de vida, os contextos de vida, eles são completamente diferentes. Então, por favor, a gente precisa ter uma análise mais crítica dos conteúdos que a gente vê online. Muitas vezes a gente vê uma pessoa fazendo diversas coisas, mas a gente não sabe por trás a ajuda que ela tem por trás, o tempo que ela tem por trás para fazer aquelas coisas. E a gente quer se comparar com um ambiente que não tem nada a ver com o nosso ambiente. Então, eu quero que você se descolhe um pouco dessa realidade de tempo acelerado e dessa realidade do tempo da inteligência artificial e você volte para o tempo comum, o tempo do seu corpo, o tempo de fato que leva para fazer as coisas. Muitas vezes você coloca sem saber exatamente o tempo que vai levar aquelas tarefas. Só que ainda assim, às vezes você calcula um tempo errado, você coloca das 8 às 9 você vai fazer tal coisa, das 9 às 10 você vai fazer tal coisa, e imprevistos acontecem, é normal. Às vezes uma atividade leva mais tempo do que ela levaria, normal, porque você não sabia, às vezes, até adentrar profundamente naquela atividade, só que você segue se sentindo procrastinando, ou você segue se sentindo atrasado, porque você não conseguiu dar todos os cheques, mas você viu que a sua expectativa, ela não tem nada a ver com a realidade. Então é isso que eu quero trazer por meio desse exercício. É para fazer você
pensar que muitas vezes você acha que você procrastina, mas você não está balizando nas expectativas adequadas. As suas expectativas estão muito longe da realidade propriamente dita, tá? Então, a mulher, ela pega um papel, vou colocar escrito aqui na tela, tá? Vou colocar da meia-noite, então, às 11 horas. Vou tirar aqui as 8 horas de sono que uma pessoa deveria ter, tá? Deveria ter. Beleza. Aí, supondo que você gaste aí 1 hora para você tomar o seu café da manhã, para você se arrumar, para você sair, para você trabalhar, tá? Claro que cada um vai fazer o seu horário. Às vezes você vai dormir mais cedo, acordar mais tarde, mas eu quero que você pense numa lógica de horas, tá? Então, você demorou 1 hora. Aí você vai lá e demora mais 1 hora, por exemplo, até você pegar as suas coisas, sair de casa, chegar no seu trabalho, certo? Então você gasta ali mais 1 hora, por exemplo, no trânsito, seja no carro, seja no ônibus, seja no que você utilizar para ir para o seu local de trabalho, tá? Se você não trabalha home office. Aí, supondo que você pegue uma carga horária ali, tradicional, tá? De 8 horas de trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, tô fazendo uma carga horária, assim, tô fazendo uma conta de padaria, tá? Mas só para vocês entenderem a lógica. Daí, você tem o trajeto de carro até você chegar na sua casa, então supondo que você leve ali 1 hora até você chegar, aí você vai tomar seu banho, jantar, fazer o jantar, organizar algumas coisas de casa, se você tem filho, você vai organizar algumas coisas do seu filho, você vai ajustar tudo, e aí supondo que você gaste nisso, né, que você tem que organizar, mais 2 horas. Nas minhas contas aqui, sobram 2 horas. Para você encaixar tudo aquilo, todos aqueles seus projetos, todas as coisas que você quer fazer, além de eu nem estou colocando aqui o tempo que às vezes você quer tirar para você, um tempo que você precisa para organizar alguma coisa além na sua casa, certo? Então, foi um exercício de padaria, uma noção aqui, mas é porque eu preciso que você entenda que muitas vezes a gente sete expectativas que elas não são expectativas reais, por causa de coisas que a gente vê online. Gente, 10 minutos por um Uber. A lógica do mundo, ela caminhou para isso, pra gente achar que 10 minutos é muita coisa. Cada vez a gente consome mais conteúdos rápidos, né, na internet. Mas é isso que eu preciso que você entenda, que o tempo do seu corpo, ou seja, o tempo que você leva para emagrecer, o tempo que você leva para ganhar massa, o tempo que você leva para adquirir uma habilidade, o tempo que você leva para solucionar alguma coisa, muitas vezes não é nesse tempo da internet. Então, por que eu trouxe isso? É claro que a procrastinação existe, tá? E podem existir outras coisas por detrás da procrastinação, mas é isso que eu quero instigar nesse vídeo, que você se pergunte, eu procrastino como? Porque você pode procrastinar porque você não sabe ajustar seu tempo, suas tarefas direito, realmente. Às vezes você não tem habilidades que te auxiliem a conseguir administrar bem as tarefas que você tem. Ok? Pode ser que isso exista. Pode ser que você não esteja sabendo identificar quais são os pontos que de fato vão te gerar muita mudança. E aí você tá querendo abraçar o mundo, e quando você foca em 1000 atividades, em 1000 tarefas, em 1000 processos, em 1000 projetos ao mesmo tempo, você anda a passos de formiga em todos eles. Você não consegue fazer com maestria ou conseguir ser assertivo e deslanchar em alguma coisa se você tá abraçando 1 milhão para fazer, visto a quantidade de horas e de tempo e de energia que você tem para fazer essas coisas. Só que muitas vezes, e eu tenho visto isso muito das pessoas que eu estou acompanhando de perto, é esse sentimento e essa sensação de procrastinação por uma expectativa que não existe, uma expectativa descolada da realidade. Então, esse é o meu convite, um convite à reflexão. As pessoas que se cobram muito, muitas vezes, elas de fato estão querendo fazer muita coisa e às vezes elas passam o próprio limite delas. E para elas, às vezes, é muito desafiador notar isso. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que me cobro demais. Então, fica a análise para você. Esse é um vídeo puramente para abrir a sua cabeça e te fazer enxergar para, se fazer boas perguntas, conseguir entender essa procrastinação, estou sentindo que eu procrastino, mas da onde vem isso? Se faça boas perguntas e crie bons argumentos para as verdades que você está colocando na sua vida. Segundo ponto,
se estabeleça em expectativas que são realistas para o seu contexto de vida, tá? E para o que é normal para o ser humano. É normal que você sinta essa loucura toda, porque a gente tá lidando com a internet, com tudo isso que tá surgindo pela primeira vez na vida, gente. As mudanças estão muito rápidas. Eu vi um vídeo esses dias falando que em 2030 e poucos a gente vai ter um chip plugado no nosso cérebro que vai plugar a gente à nuvem. Parece loucura. Putz, mas olha o que a gente tá vivendo hoje. Isso há 30 anos pareceria muita loucura. Então, assim, desenvolva esse senso crítico acerca de você mesmo, porque muitas vezes você não está sendo justo contigo, tá? Então esse foi o vídeo. Se você tiver com um projeto que você queira desenvolver e que você está se sentindo travado, seja por questões subjetivas, de emocional, de autossabotagem, seja por questões objetivas, como gestão de tempo e estratégia, a gente tem o processo de mentoria, que sou eu e uma psicóloga, que damos em conjunto para te fazer caminhar rumo aos seus objetivos. Por mais, me conta aqui se você se identificou com isso, se faz sentido para você, tá? E eu vou deixar outro vídeo linkado aqui, que eu acho que pode ser muito importante para esse seu processo de maneira geral. Beleza? Um beijo, até o próximo vídeo. Me conta aqui embaixo como isso soou para você, tá? Eu vou querer muito saber a sua percepção. Um beijo.